No episódio anterior, destacamos a voz de uma mulher trans, que tem no sexo elemento de sua força de trabalho, ou seja, a troca do sexo, da satisfação do prazer alheio por dinheiro. Se você perdeu, recomendamos que ouça o número 4, até para entender o contexto da fala do episódio de hoje. Olá, eu sou Vitória Cristina e hoje você vai ouvir sobre o coletivo Comunidade Cidadã Livre, CONCIL, que realiza importantes ações relacionadas ao mundo do trabalho com a população LGBTQIA+, em Porto Velho, capital de Rondônia. A CONCIL surgiu em 15 de novembro de 2012 e, conforme publicação em suas redes sociais, tem como objetivo trabalhar com especificidades de cada nomenclatura da população LGBTQIA+, pautando, dentro de todas elas, a questão da população trans, de pessoas travestis, transexuais e homens em Rondônia. Tem em pauta a questão da inclusão e do acolhimento da população em todas as esferas sociais, especialmente no contexto da saúde, do trabalho e da socialização da comunidade em geral. Escute a voz da coordenadora da CONCIL, Karen Oliveira. Eu trago um pouco da minha própria história, de todas as invisibilidades que eu vivi, de todas as negatividades que eu tive na vida e de toda a vivência que eu tive dentro de um gueto da qual eu precisei sair, não aceitei aquele gueto que a sociedade impôs e que impõe para a população trans. Então a minha história do ativismo ela vem disso, de fazer e levar para as pessoas que às vezes encoberta por uma nuvem e acham que aquilo dali é natural. Não, não é natural viver no gueto. É natural a gente se sobressair em todos os espaços. Então, esse meu ativismo ele vem justamente disso, trazendo a minha história de vida e fazendo com que as outras pessoas trans também entendam que ali também possa não ser o lugar delas e que a gente tem que evoluir. Tudo nos é negado. O direito à família, o direito à cidade, todos os espaços são negados. Então, como que eu posso falar de empregabilidade se eu não tocar na educação? Eu preciso tocar na educação. Eu preciso fazer com que as pessoas entendam que a educação ela tem que ser acolhedora para que essa adesão exista e o pertencimento dentro daquele espaço educacional da população trans ele tem que ter. Então, eu falar de empregabilidade, um dos nossos maiores gargalos é a educação. Apesar de termos avanço, pelo menos no estado de Rondônia, nessa questão da educação, mas a gente precisa evoluir mais. Então, para falar de empregabilidade, eu preciso vir numa linhagem da base da educação, da questão social, de onde vivem essas pessoas trans e o que elas estão fazendo nesse momento para que elas voltem a ter acesso à educação, para que a gente possa ter uma empregabilidade. A CONCIL ela entra justamente nessa implementação de política pública de quê? De vários seminários em parcerias com a Defensoria Pública na questão da educação, do respeito ao nome social, o uso do banheiro conforme sua identidade de gênero, para que a gente possa ter alguma coisa de garantia nesse âmbito das esferas tanto do município quanto do Estado, para que a gente possa realmente partir para a empregabilidade. Então, o nosso trabalho enquanto CONCIL é provocar as instituições como o MP, como o MPT, como a Defensoria Pública, como todas as outras esferas, como o SEDUC, como o CEMED, para que eles possam entender como que a gente vai trabalhar o futuro da população trans. É através da educação. Então, a CONCIL ela entra nessa provocação e dessa provocação seja feita alguma implementação de alguma política pública para a população trans. A gente não cessa a nossa luta, a gente está sempre provocando, a gente está sempre investindo. Eu, por exemplo, estou sempre buscando referências em fora de outro estado, participando de conferências, todos os espaços que a gente tenta estar, a gente tenta aproveitar alguma coisa e tenta levar alguma coisa do trabalho da CONCIL. Primeiro ponto, direito à cidade. E quando eu falo de direito à cidade, é direito de pertencimento de estar nos espaços. De eu poder andar numa praça tranquila, de eu poder ir ao cinema tranquila, de eu poder estar no shopping tranquila sem ser agredida, ser retirado dentro do banheiro, de eu estar numa praça tomando sorvete com uma amiga ou com um amigo e sem ser agredida, nem ser violentada. Então, a pauta ela vem disso, o primeiro com o direito à cidade, o direito à educação, o direito à empregabilidade, mas quando a gente começa a fazer essa linhagem de educação e empregabilidade, a gente tem que pensar que trabalhar o RH é uma coisa, mas eu preciso trabalhar todo o contexto de dentro da educação, desde o porteiro, a diretora, a merendeira.
Eu preciso trabalhar dentro de uma empresa, desde o RH, as pessoas, colegas com quem aquela pessoa vai trabalhar. Então, a gente começa a fazer todo esse tipo de trabalho para que tenha realmente adesão. Eu não posso melhorar. É igual aquela história, eu não tenho como te dar uma mina de ouro sem você não saber garimpar. Então, a gente precisa fazer toda essa base de trabalho. A gente precisa trabalhar muito isso. Porque é muito interessante quando a gente vem falar, por exemplo, como é que eu posso falar da terceira idade de uma população trans se ela teve tudo negado antes de chegar na terceira idade? Como é que eu posso falar de previdência social da população trans e algumas pessoas jogam na nossa cara de que nós queremos privilégio? Que privilégio se você não tirou tudo? Eu não posso ter privilégio se eu não tenho o direito de lutar nem pela educação. Eu não posso ter privilégio se eu não tenho o direito de concorrer a um concurso público. Porque para mim concorrer a um concurso público, eu tenho que passar pela educação. Mas se eu não tenho acesso à educação, pertencimento e ser respeitada lá dentro, eu nunca vou ter acesso a um concurso público. Então, o país precisa entender que nós precisamos ter esse acesso, porque nós temos sonhos, né? Nós precisamos construir a nossa vida, isso nos é negado. E quando nos é negado, o Estado tem que nos ressarcir de alguma coisa. As pessoas que nos condenam ao gueto, que nos condenam ao submundo, ela não tem que reclamar quando a gente vem depois querer um BPC, um LOAS na terceira idade para sobreviver. Porque elas nos negou tudo e continuam negando até hoje. Por isso a nossa implementação quanto Concil, de estar pautando tudo isso, de estar buscando toda essa implementação de política pública, de direitos humanos, ela influencia nisso. Então, a mensagem que eu deixo é, não se permita ser silenciada nem silenciado, mas se permita falar, correto ou não. Porque um grito de socorro ele é único. E o meu grito de socorro ele precisa ser dado de qualquer canto desse mundo. Então não tenha medo de falar. Tenha audácia e seja atrevida e atrevido. Essa é a mensagem que eu digo. Você ouviu a voz da coordenadora da Comunidade Cidadã Livre, Concil, Karen Oliveira. Ela falou sobre alguns aspectos das ações realizadas pelo coletivo Concil em Porto Velho, capital de Rondônia. Conheça o trabalho da Concil nas redes sociais, Instagram, @Grupo Concil e no Facebook, Concil Comunidade Cidadã Livre. No próximo episódio, vamos falar de um conceito muito interessante referente aos objetivos do nosso projeto. Você vai conhecer o trabalho como princípio educativo em que coloca a atividade humana como elemento que projeta o potencial criativo e educativo das relações sociais. Ou seja, é pelo trabalho que nós, humanos, marcamos uma relação concreta entre nós mesmos e a natureza. Não vai perder, hein? Acesse o conteúdo do projeto Reconhecendo Meu Trabalho no feed do Instagram, @rec.uni e em nosso canal no YouTube, RecUni. Acompanhe toda a série, curta e compartilhe. Reconhecendo Meu Trabalho é uma produção do Grupo de Pesquisa e Extensão Rádio, Educação e Cidadania, REC, da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, MPT, Rondônia e Acre. Com apresentação e edição minhas, Vitória Cristina, design gráfico de Sara Carolina e finalização, renderização e supervisão geral de Evelyn Morales. Bora cidadaniar?